Você já se sentiu invisível. Sabe aquela sensação de ser tratado como se você não valesse nada, como se fosse apenas uma página rasgada da história de outra pessoa? Pois é, hoje eu vou te contar sobre uma mulher que conheceu essa dor bem de perto. E cara, o que aconteceu quando ela finalmente se levantou vai te deixar de queixo caído. Cresa Pierce passou 2 anos inteiros sendo assombrada pelo fantasma do seu próprio passado. O ex-marido dela, Lennox, era daqueles caras que vivem preocupados com aparências, sabe? Ele pintou ela pro mundo inteiro como aquela esposa sem graça que ele precisava deixar pra trás para poder brilhar de verdade. E olha, ele não parou por aí não. O cara planejou dar o golpe final, levar a esposa nova, toda perfeita, pra desfilar na frente dela na festa mais chique da cidade. Só que tem um detalhe, uma coisa que Lennox nunca imaginou. Enquanto ele estava por aí se achando o máximo, Cresa estava se reconstruindo nas sombras. E a nova vida dela estava prestes a cruzar com um mundo de poder tão absurdo que faria a existência dele parecer um castelo de areia na frente de um tsunami. Fica até o final porque isso aqui não é só história de vingança não. É sobre renascimento. Então, foi numa terça-feira que tudo começou. Cresa estava olhando a correspondência dela, aquela pilha normal de boletos e propagandas de pizzaria, quando viu um envelope diferente. Papel grosso, pesado, daqueles que você já sabe que vem de gente com grana. A letra em dourado brilhante dizia: Gala Anual de Caridade da Fundação Saint-Jude. O coração dela quase parou. Os dedos, ainda manchados de terebintina do trabalho, tremeram quando ela pegou o convite. Aquela gala era a gala dela e do Lennox. Durante 5 anos seguidos, aquele tinha sido o evento mais importante do calendário social deles. Era a noite em que Lennox Caldwell, a estrela em ascensão do mercado financeiro corporativo, fechava seus contatos, dava risada com a elite da cidade e mostrava sua linda e elegante esposa. Cresa tinha feito o papel dela perfeitamente. Era tipo um acessório numa gaiola dourada. Ela escolhia os vestidos, trabalhava com as esposas dos chefes do Lennox, sorria até doer o rosto, tudo para alimentar a subida daquele homem que ela amava. Agora, segurando aquele convite no seu apartamento pequeno e silencioso, um espaço que era só dela, pago com o suor do próprio rosto, as memórias bateram como um soco. O cheiro daquele perfume ridiculamente caro do Lennox. O peso gelado do colar de diamantes que ele chamou de recompensa por um trimestre de sucesso. Aquele tom baixo e desdenhoso que ele usava quando ela ousava mencionar os próprios sonhos. Restauração de arte. Ele tinha zombado uma noite, girando o copo de uísque que custava mais que as compras do mês dela hoje em dia. É um hobby empoeirado e inútil. Seu trabalho é me apoiar. Nosso futuro tá na sala de reuniões, não em alguma oficina imunda. Ele foi destruindo ela aos pouquinhos até que a paixão dela por trazer história de volta à vida virasse nada mais que uma vergonha secreta que ela só praticava quando ele viajava a trabalho. Aí veio a traição definitiva. Britney, uma influencer de 24 anos cuja vida inteira era uma coleção curada de publis e frases motivacionais vazias. Lennox nem teve a decência de ser discreto. Largou Cresa com um e-mail estéril do advogado dele e um vazio corrosivo que parecia uma ferida física. O divórcio foi rápido e brutal. Ele tinha os melhores advogados, a simpatia pública que ele mesmo fabricou e a posição social. Levou a casa, os amigos, a vida que eles construíram juntos. Cresa ficou com um acordo modesto que mal cobria 6 meses de aluguel e o peso esmagador do próprio fracasso percebido. Então por que, depois de 2 anos de silêncio, esse convite estava ali? Ela leu de novo e o coração afundou. Lá embaixo, em letras menores, estava a revelação de uma obra-prima renascentista restaurada, a Madonna Velada, cortesia de um benfeitor privado. A peça dela. A Madonna dela. Nos últimos 18 meses, Cresa tinha despejado a alma naquela pintura. Depois do divórcio, ela pegou o pouco que tinha e começou um negócio de uma pessoa só, Pierce Restauração. Trabalhava num estúdio apertado, pegando peças pequenas esquecidas de antiquários e colecionadores menores. Era um trabalho minucioso e anônimo. Então, 6 meses atrás, chegou uma consulta através de um portal seguro de um escritório de advocacia representando um cliente anônimo. Eles tinham uma obra-prima danificada do século XVI e procuravam uma restauradora com toque delicado, alguém que valorizasse a autenticidade acima de velocidade. Tinham visto o trabalho dela numa peça florentina menor e ficaram impressionados. O pagamento era astronômico, suficiente para garantir o negócio dela por anos. Mas era mais que isso. Trabalhar na Madonna Velada tinha sido uma jornada espiritual. No silêncio quieto do estúdio dela, com o cheiro de óleo de linhaça e verniz no ar,
Ela tinha meticulosamente limpado séculos de sujeira, readesivado tinta descascando e trazido de volta à vida o rosto sereno e triste da Madonna. Era como se, ao curar a tela, ela tivesse começado a curar as partes fraturadas dela mesma. O cliente, conhecido por ela apenas como Sr. Chevalier através dos advogados dele, tinha sido respeitoso, exigente e totalmente profissional. Agora ele estava revelando sua posse preciosa na mesma gala que simbolizava a vida antiga dela. Ela tinha que estar lá. O contrato dela estipulava a presença dela. Não era negociável. A melhor amiga dela, Jenna, uma jornalista aguerrida que tinha sido a rocha dela durante o divórcio, ficou eufórica. É isso, Cresa. É o seu momento, ela gritou no telefone. Você não vai como a patética ex-esposa do Lennox Caldwell. Você vai como Cresa Pierce, a artista brilhante que restaurou uma obra-prima. Você tem que esfregar na cara dele. Ele vai estar lá, Jenna. Cresa sussurrou as palavras que tinham gosto de cinza. Com ela. Então deixa ele ver você. Não aquela mulher chorando de moletom que ele deixou, mas a mulher incrível que tá de pé com as próprias pernas. Isso não é mais sobre ele. É sobre você reivindicar sua vitória. Jenna tinha razão. Mas o pensamento de ver Lennox, de sentir o olhar desdenhoso dele e ver o sorriso presunçoso e perfeito da Britney, enviou um tremor de puro e não adulterado medo por ela. Uma coisa era ser um sucesso no anonimato quieto do estúdio. Outra era enfrentar o arquiteto da dor de coração dela na arena onde ele era rei. Ela olhou para o próprio reflexo na janela escura do apartamento. A mulher encarando de volta estava cansada, o rosto um pouco mais magro, mas os olhos dela tinham uma fagulha de determinação que não estava lá 2 anos atrás. Respirou fundo. Ela iria. Não por vingança. Não por Lennox. Ela iria pela mulher no reflexo. E pela Madonna esperando para ser vista. Se preparar para a gala pareceu escavar um sítio arqueológico do antigo eu dela. No fundo do armário, atrás das calças jeans práticas e suéteres confortáveis que definiam a vida atual dela, tinha um único porta-trajes. Dentro pendurava o fantasma de Cresa Caldwell, um vestido longo de seda azul marinho cintilante de um estilista cujo nome ela não conseguia mais se obrigar a dizer. Tinha custado uma quantia enjoante de dinheiro, comprado para a última gala que ela tinha ido com Lennox. Ele tinha escolhido, claro. Te deixa com aparência apropriada, ele comentou, a aprovação dele tão fina e gelada quanto o próprio tecido. Ela puxou o vestido para fora. Era lindo, um testemunho de uma vida de luxo sem esforço. Mas usar aquilo agora seria como vestir um traje da própria subjugação. Representava tudo que ela tentava escapar, uma mulher cujo valor era determinado pelo homem no braço dela e pela etiqueta nas costas dela. Com uma resolução que a surpreendeu, ela fechou o zíper da bolsa e empurrou de volta para a escuridão. Não usaria a armadura do Lennox nessa batalha. Em vez disso, ela foi numa loja de consignação de luxo no centro, um lugar onde a elite da cidade se desfazia dos tesouros da última temporada. Depois de uma hora procurando, ela encontrou. Era um vestido que a Cresa antiga nunca teria ousado usar. Era um veludo verde floresta profundo que parecia beber a luz. Tinha mangas compridas, decote modesto e um corte enganosamente simples, abraçando a forma dela de um jeito que era elegante e forte em vez de abertamente sedutor. Não era uma marca que gritava por atenção. Era apenas bonito. Parecia ela. Ela combinou com um par simples de brincos de pérola da avó e a única peça de joia cara que ela tinha lutado no divórcio, uma pulseira delicada de prata antiga. Na noite da gala, uma energia nervosa zumbia sob a pele dela. Ela mesma arrumou o cabelo e a maquiagem, uma habilidade que tinha aperfeiçoado de anos observando profissionais. O resultado não era a máscara esculpida impecável que ela costumava usar, mas era autêntico. O reflexo dela mostrava uma mulher, não uma boneca. Uma mulher com história nos olhos. Pegando um táxi em vez da limusine com o motorista do passado, ela sentiu uma sensação estranha de libertação. O táxi parou na entrada grandiosa do Museu de Belas Artes, as colunas de mármore iluminadas por holofotes dramáticos. A cena familiar se desenrolou diante dela. A multidão de fotógrafos, os flashes pintando a noite de branco, o desfile de carros pretos elegantes depositando homens em smoking sob medida e mulheres em vestidos cintilantes. Por um momento, o pânico a agarrou. O coração martelava contra as costelas. Isso era um erro. Ela era uma impostora ali, um pardal tentando voar entre pavões. O que ela estava pensando? Então ela os viu. Saindo de um Bentley preto reluzente. Lennox parecia impossivelmente bonito e confiante no smoking Tom Ford personalizado. Britney no braço dele, uma confecção de chiffon rosa claro e diamantes, riu aquela risada alta e tilintante que sempre parecia ser para uma audiência invisível.
Cresa se encolheu de volta no banco. Dá a volta no quarteirão, ela disse pro motorista. Não conseguia. Não conseguia entrar lá e encarar eles. Enquanto o táxi circulava, o celular dela vibrou. Era uma mensagem da coordenadora do evento. Senhorita Pierce, a assistente do Sr. Chevalier está procurando você. Ele gostaria de garantir que você esteja confortável antes da revelação. Por favor, encontre a senhorita Albright na sua chegada. O nome Chevalier foi como um balde de água fria. Isso não era sobre Lennox. Era sobre o trabalho dela. Essa era a obrigação profissional dela. A obra-prima dela estava naquele prédio. Ela tinha passado mais de um ano da vida naquilo. Não deixaria Lennox Caldwell, um homem que não conseguia distinguir o Monet de um jogo americano, tirar essa noite dela também. Para aqui, ela disse pro motorista, a voz firme. Pagou a corrida, saiu do táxi e caminhou não em direção ao glamour caótico do tapete vermelho, mas rumo a uma entrada lateral discreta marcada para equipe e convidados especiais. Deu o nome dela pro segurança, que checou a lista e acenou respeitosamente, abrindo a porta para ela. Lá dentro, a cacofonia da entrada desvaneceu no zumbido sofisticado do evento. O ar cheirava a flores de estufa e dinheiro. Os garçons se moviam com eficiência silenciosa, equilibrando bandejas de champanhe. O vasto salão estava cheio das pessoas mais poderosas da cidade, as conversas um zumbido baixo e melódico sob os tetos abobadados altíssimos. E então ela ouviu. Lennox. Ele estava segurando o corte perto da escadaria grandiosa, Britney grudada no braço dele, olhando para ele com adoração de olhos de serva. Ele estava no elemento dele, o centro do universo dele. O estômago de Cresa se torceu num nó apertado. Ela sentiu um impulso primitivo de virar e fugir, correr de volta para a segurança do apartamento pequeno e o cheiro reconfortante de terebintina. Mas então os olhos dela deslizaram para além dele em direção ao palco no fim distante do salão. Sobre ele, envolta num pano de veludo escuro, estava um grande objeto retangular. A Madonna dela. O propósito dela. Endireitando os ombros, ela ergueu o queixo. Não era mais Cresa Caldwell, a esposa tímida. Era Cresa Pierce, a restauradora. E ela tinha todo o direito de estar ali. Pegando uma taça de champanhe de uma bandeja que passava, ela segurou como um escudo e deu o primeiro passo na cova dos leões. Ela tentou permanecer inconspícua, contornando as bordas da multidão, os olhos fixos no cavalete coberto de veludo no palco. Era uma artista, não uma socialite. Só precisava passar pela próxima hora, ver o trabalho dela ser revelado e então escapar antes que alguém notasse. Mas numa sala onde cada olhar era uma transação e cada rosto era catalogado, anonimato era um luxo que ela não podia pagar. Ora, ora, ora. Olha só quem o gato trouxe. A voz, pingando condescendência açucarada, cortou o ruído ambiente. Cresa congelou, as costas rígidas. Não precisava virar para saber quem era. Lennox. Ela se recompôs, tomou um gole lento e deliberado do champanhe e então virou para encarar ele. Ele estava ali, um sorriso presunçoso e predatório estampado no rosto. Britney estava ao lado dele, a expressão uma máscara perfeita de curiosidade educada, mas os olhos, afiados e críticos, fazendo uma avaliação rápida e brutal do vestido de Cresa, do cabelo, da própria presença dela. Lennox, Cresa disse, a voz surpreendentemente firme. Britney, vocês dois parecem bem. Cresa, Lennox disse, os olhos passando por ela. Ele absorveu o vestido de veludo simples, a falta de joias ostentosas. O sorriso dele alargou. Era um olhar que ela conhecia bem, o olhar de um homem confirmando a própria superioridade. Devo dizer, Cresa, estou surpreso em ver você aqui. Não achei que esse tipo de cena fosse mais seu estilo. Consegui um trabalho temporário com o pessoal do buffet. A cutucada foi desenhada para machucar, para lembrar ela da queda da graça. A Cresa antiga teria corado de vergonha, gaguejado uma defesa e murchado sob o desprezo dele. Mas a mulher diante dele agora foi forjada no fogo da traição dele. Não, Lennox, ela respondeu, o tom frio e equilibrado. Fui convidada. Britney soltou uma risadinha, cobrindo a boca com uma mão perfeitamente manicurada. Ah, que fofo! Tenho certeza que mandaram convites para todos os doadores antigos. Provavelmente é um erro da lista de e-mails, mas é corajoso da sua parte vir mesmo assim. Tão corajoso. A palavra corajoso era codificada em pena, feita para arder mais que qualquer insulto direto. Eles eram uma equipe, uma dupla de crueldade ensaiada, e ela era o alvo deles. Lennox se inclinou, a voz caindo para um sussurro conspiratório que era alto o suficiente para os próximos ouvirem. Escuta, Cresa.
Eu sei que as coisas têm sido difíceis para você. Se você tá precisando de grana, não precisa invadir festas por uma refeição grátis. Só liga pro meu assistente. Posso separar alguma coisa pelos velhos tempos. A humilhação pública era o objetivo dele. Ele queria que os espectadores, os pares e rivais dele, o vissem como magnânimo e ela como um caso de caridade. Ele estava reescrevendo a história deles em tempo real, se lançando como ex-marido benevolente e ela como a ex-esposa patética e desesperada que não conseguia seguir em frente. O sangue subiu para os ouvidos dela. Cada instinto gritava para ela explodir, para contar o que ele realmente era. Um homem oco e inseguro. Mas ela lembrou das palavras da Jenna. Isso não é mais sobre ele. Perder a calma seria dar a vitória que ele desesperadamente desejava. Então ela sorriu. Foi um sorriso pequeno e enigmático que não chegou aos olhos. É muito generoso da sua parte oferecer, Lennox, mas eu estou indo muito bem. Bem, ele zombou, gesticulando pro salão opulento. Essa era nossa vida, Cresa. Olha para você agora. Esse vestido. Comprou num brechó, e você está completamente sozinha. É simplesmente triste. Acho o vestido dela lindo. Uma voz nova disse, suave como uísque envelhecido. Os três se viraram. Um homem tinha se aproximado do pequeno círculo deles, aparentemente do nada. Era alto e impecavelmente vestido num smoking sob medida que o encaixava como uma segunda pele. O cabelo era da cor de sal e pimenta, e os olhos, num tom surpreendentemente intenso de cinza, tinham um ar de autoridade silenciosa que era palpável. Ele não era charmoso como o garoto feito Lennox. Era algo muito mais convincente. Era poderoso. O ar ao redor dele parecia crepitar com isso. Ele olhou diretamente para Cresa, o olhar dele ignorando Lennox e Britney completamente. Verde floresta. É uma escolha ousada e inteligente. Complementa seus olhos. Cresa ficou momentaneamente sem palavras. Quem era esse homem? Lennox, porém, não estava. O rosto dele, que tinha sido uma máscara de superioridade presunçosa, agora estava nublado com confusão e aborrecimento. Ele odiava ser interrompido, odiava ainda mais ser ofuscado. Desculpe. Nos conhecemos? Lennox perguntou, o tom brusco. Os olhos cinzentos do homem finalmente se deslocaram pro Lennox, e eram totalmente desprovidos de calor. Não acredito que tivemos o prazer, ele disse, a voz educada mas desdenhosa. Então ele voltou toda a atenção para Cresa. Você deve ser a senhorita Pierce. Estive procurando por você. A mente de Cresa disparou. Senhorita Pierce? Como ele sabia o nome dela? Antes que ela pudesse responder, o homem estendeu a mão. Dominique Chevalier. É uma honra absoluta finalmente conhecê-la pessoalmente. Chevalier. O nome atingiu Cresa como um raio. Senhor Chevalier. O benfeitor anônimo dela. O dono da Madonna. O sangue esvaiu do rosto do Lennox. Ele conhecia o nome, claro. Todo mundo naquela sala conhecia o nome Dominique Chevalier. Ele era um titã da indústria, um bilionário recluso conhecido pela perspicácia nos negócios implacável e pela coleção de arte de classe mundial. Era uma lenda, um homem que raramente comparecia a eventos públicos e cuja influência diminuía o próprio sucesso considerável do Lennox até a insignificância. Lennox Caldwell era um jogador na cidade. Dominique Chevalier era dono do jogo. Você é o cliente da Cresa. Lennox gaguejou, as palavras engasgando na garganta. O olhar do Dominique piscou de volta pro Lennox, frio e afiado como gelo estilhaçado. Ele não respondeu a pergunta diretamente. Em vez disso, ofereceu o braço para Cresa. Senhorita Pierce, me permitiria escoltá-la? Temos uma obra-prima para revelar. Sem um segundo olhar pro ex-marido atônito ou a nova esposa boquiaberta dele, Cresa colocou a mão no braço de Dominique Chevalier. Enquanto ele a conduzia, ela podia sentir o peso de 100 pares de olhos sobre ela. Mas pela primeira vez, não sentiu nenhum julgamento deles. O veneno do sorriso do Lennox tinha sido tornado completamente impotente. O jogo tinha acabado de mudar. E ele nem sabia as regras. Caminhar pelo salão de baile lotado no braço do Dominique Chevalier foi uma experiência surreal. O mar de pessoas poderosas se abriu para eles como por uma força invisível. Os sussurros que a seguiram mais cedo, tingidos de pena e especulação, agora se transformaram num zumbido de curiosidade frenética. Homens que tinham olhado através dela minutos antes agora acenavam indiferença. Mulheres que a mediram com desdém agora a observavam com inveja não disfarçada. Ela não era mais um fantasma anônimo. Era um mistério. E nesse mundo, mistério era uma forma de moeda. Dominique a guiou para uma área isolada perto do palco onde algumas cadeiras estavam reservadas.
Era um cavalheiro perfeito, atencioso mas não dominador. Peço desculpas pela intrusão, ele disse em voz baixa, os olhos examinando o rosto dela com preocupação. Ouvi seu antigo conhecido. A falta de graça dele só é superada pela falta de percepção. Cresa sentiu um rubor subir pelo pescoço. Você não precisava fazer isso, Sr. Chevalier. Por favor, me chame de Dominique. E sim, eu precisava. Ele respondeu, o olhar firme. Talento deve ser protegido da arrogância. E seu talento, senhorita Pierce, é geracional. As palavras eram tão sinceras, tão diretas, que a deixaram momentaneamente sem fôlego. Lennox só tinha elogiado ela por como ela refletia nele. Dominique estava elogiando ela por quem ela era. Um silêncio caiu sobre a sala enquanto o mestre de cerimônias do evento, uma âncora de notícias local, subiu no palco. Ele falou por alguns minutos sobre a fundação, sobre a importância da caridade, e então começou a introdução. Cresa tinha temido e antecipado esse momento. E agora para o momento que todos estávamos esperando. Hoje à noite, somos privilegiados em testemunhar a estreia pública de um tesouro renascentista perdido há muito tempo, a Madonna Velada. Esta obra-prima foi trazida de volta à glória antiga graças à generosidade do seu dono, o estimado Sr. Dominique Chevalier, e à habilidade de tirar o fôlego de uma artista verdadeiramente notável. O coração de Cresa começou a martelar um ritmo frenético contra as costelas. O Sr. Chevalier rompeu com a tradição hoje à noite. O mundo da restauração de arte é frequentemente um de trabalho silencioso nos bastidores, mas ele acredita que gênio desse calibre merece ser celebrado. Damas e cavalheiros, por favor me acompanhem em dar as boas-vindas ao palco à mulher que salvou a Madonna, senhorita Cresa Pierce. Uma rodada de aplausos educada, então crescentemente entusiástica preencheu o salão. Um holofote a encontrou. Por um segundo aterrorizante, ela estava congelada, presa pela luz e pela atenção de centenas de pessoas. Ela sentiu a mão do Dominique dar um aperto gentil e tranquilizador no braço dela. Vá em frente, ele murmurou. Aceite seus aplausos. Você mereceu. Ela subiu o pequeno conjunto de degraus pro palco, as pernas parecendo feitas de gelatina. A luz era cegante e ela só conseguia ver as primeiras fileiras de rostos. E ali na primeira fila, onde os doadores mais importantes estavam sentados, estava Lennox. O rosto dele era uma máscara de choque absoluto e incompreensível. Britney sentava ao lado dele, o maxilar praticamente no chão, o batom perfeitamente aplicado formando um pequeno U de descrença. Eles pensaram que ela era uma garçonete, um caso de caridade. E agora ela era convidada de honra. O impacto disso estava escrito nos rostos deles. O MC gesticulou para ela. Senhorita Pierce, nos faria a honra. Com as mãos tremendo, Cresa caminhou até o cavalete coberto de veludo. Ela segurou o tecido pesado. Era isso. Isso não era para eles. Era para ela. Ela puxou o veludo. Um suspiro coletivo varreu a audiência. Ali, sob o brilho quente das luzes do palco, estava a Madonna velada. A pintura era luminosa. Cresa não tinha apenas limpado ela. Tinha ressuscitado. O rosto da Madonna, antes obscurecido por séculos de verniz amarelado e sujeira, agora irradiava uma beleza serena e de partir o coração. A tristeza nos olhos era palpável, mas imbuída com um senso profundo de graça e resiliência. Os azuis profundos do manto eram vibrantes. A folha de ouro delicada da auréola cintilava com luz interior. Não era apenas uma pintura restaurada. Era uma alma desnudada na tela. Por um longo momento, a sala ficou completamente silenciosa, cativada pela imagem. Então os aplausos começaram. Não era a palma educada de antes. Era uma ovação estrondosa e contínua. Era um reconhecimento genuíno, inspirado por admiração, da beleza que estavam testemunhando. Cresa ficou ao lado do trabalho dela, lágrimas brotando nos olhos. Essa era a validação que ela tinha desejado por anos. Não de um homem. Não da sociedade. Mas do próprio ofício. Era a declaração pública de que a paixão que Lennox desprezou como o hobby empoeirado era, de fato, um dom raro e poderoso. Da primeira fila, ela observou Lennox. Ele estava aplaudindo, mas era um gesto mecânico e vazio. Os olhos largos, saltando da pintura para Cresa e de volta. As engrenagens estavam girando no cérebro dele, o mundo se reconfigurando em torno de uma verdade que ele não podia possivelmente compreender. Ele tinha jogado fora um diamante, acreditando ser uma pedra comum. E agora estava observando brilhar num engaste tão além do alcance dele que podia muito bem ser uma estrela no céu noturno.
A confiança presunçosa tinha evaporado, substituída pelo horror pálido e crescente de um erro monumental de cálculo. Enquanto a ovação começava a diminuir, Dominique Chevalier subiu ao palco. Ele se movia com uma graça sem pressa que comandava a atenção sem exigir. Não apenas andava. Ocupava espaço. A audiência silenciou instantaneamente, ávida para ouvir do bilionário recluso. Ele ficou ao lado da Cresa, embora não tenha se dirigido à audiência primeiro. Simplesmente olhou para a pintura, a expressão de profunda reverência. Extraordinário, ele murmurou, a voz só para ela. Ainda mais do que no seu estúdio. Então ele se virou para o microfone. Obrigado a todos, ele começou, a voz um barítono rico que preencheu o salão sem esforço. Esta noite é sobre apoiar o trabalho vital da Fundação Sainte-Jude, e agradeço pela generosidade de vocês. Mas também é sobre celebrar a preservação da beleza e da história. Ele gesticulou em direção à pintura. Eu adquiri a Madonna velada há 1 ano. Estava num estado deplorável. Negligenciada, danificada, a alma escondida sob camadas de decadência. Muitos especialistas me disseram que era um caso perdido. Sugeriram uma equipe de restauradores, nomes famosos de instituições famosas, que levariam anos e cobrariam uma fortuna para fazer o que chamaram de trabalho de resgate. Ele fez uma pausa, os olhos cinzentos varrendo a sala, finalmente pousando por uma fração de segundo em Lennox Caldwell. Mas eu não estava procurando um trabalho de resgate. Estava procurando uma ressurreição. Estava procurando uma única artista com não apenas habilidade, mas a empatia, a alma para entender o que essa pintura precisava. Alguém que soubesse como é ser ignorado, ter imenso valor enquanto é descartado como sem valor. A respiração de Cresa ficou presa. Ele estava falando sobre a pintura ou estava falando sobre ela? Minha busca me levou à senhorita Cresa Pierce. Dominique continuou, virando-se para encará-la. O calor nos olhos dele era espantoso. Me levou a um estúdio pequeno e despretensioso onde verdadeira mágica estava sendo realizada. A senhorita Pierce não apenas restaura tinta. Ela restaura espírito. Ela tem um dom que não pode ser ensinado em nenhuma universidade. Ela escuta a história que a obra de arte quer contar. Ele pegou a mão de Cresa. O aperto era quente e firme. O mundo da arte está cheio de técnicos. A senhorita Pierce é uma visionária. Esta cidade tem sorte de tê-la. Eu tenho sorte de tê-la encontrado. Obrigado, Cresa, por devolver a voz da Madonna. Ele começou a aplaudir, e a sala se juntou a ele, o som ainda mais ensurdecedor que antes. Era uma ovação não apenas para a pintura, mas para ela. Para Cresa Pierce. A rejeição do Lennox da paixão dela ecoou na mente como hobby empoeirado e inútil, e soou tão tolo, tão totalmente ignorante que ela quase riu. Enquanto Dominique a conduzia do palco, a noite se tornou um borrão. Pessoas avançaram, uma constelação das figuras mais influentes da cidade, todas clamando por uma apresentação. Curadores do museu, colecionadores ricos, críticos de arte. Todos queriam falar com ela, elogiar o trabalho, perguntar sobre o processo. Ela respondeu às perguntas, a voz ganhando confiança a cada interação. Falou sobre composição de pigmento e os desafios de remover verniz do século XVIII sem danificar o esmalte original do século XVI. Era especialista na área. E pela primeira vez, estava sendo vista como uma. Durante tudo, Dominique permaneceu ao lado dela, uma presença quieta e formidável. Desviou os excessivamente agressivos, facilitou apresentações com perspicácia e garantiu que a taça de champanhe dela nunca ficasse vazia. Ela vislumbrou Lennox do outro lado da sala. Estava sozinho, Britney tendo sido absorvida por um grupo de outras esposas jovens e bonitas. Ele estava observando Cresa, a expressão coquetel tóxico de fúria, perplexidade e algo que ela nunca tinha visto no rosto dele antes: arrependimento. Ele parecia um homem que tinha acabado de ver o bilhete de loteria perdedor dele ser atingido por um raio. Mais tarde, no momento mais silencioso perto do terraço, Cresa finalmente fez a pergunta que estava queimando na mente. Dominique, seu discurso. Você disse que estava procurando alguém que soubesse como é ser ignorado. Como você podia saber? Um pequeno sorriso triste tocou os lábios dele. Minha firma faz due diligência extensiva antes de se engajar em qualquer contrato significativo, senhorita Pierce, especialmente envolvendo um ativo desse valor. Não pesquiso apenas a história profissional de uma pessoa. Pesquiso o caráter. Li sobre seu divórcio. Li os artigos caluniosos e unilaterais que o publicitário do seu ex-marido plantou nas páginas sociais. Vi a narrativa que ele tentou criar. Ele encontrou o olhar dela, os próprios olhos cheios de uma profundidade surpreendente de compreensão. E então vi seu trabalho,
e percebi que o homem que escreveu aquela narrativa era um tolo. Era um homem que possuía uma obra de arte inestimável e a manteve num sótão escuro e empoeirado porque era cego demais para ver o valor. Simplesmente fornecia a galeria que ela merecia. A franqueza da analogia, a validação de tirar o fôlego, atingiu Cresa no cerne. Ele não tinha apenas contratado uma restauradora. Tinha visto ela, verdadeiramente visto, e orquestrou essa noite inteira não apenas para revelar a pintura dele, mas para revelar ela. A escala da vindicação silenciosa e calculada dele em nome dela era quase demais para compreender. Foi então que ela viu Lennox se aproximando deles, o rosto uma máscara trovejante. Ele finalmente decidiu que não conseguia suportar ser irrelevante na história dela por mais tempo. Estava vindo reclamar o lugar dele, marcar território, lembrá-la de quem ela costumava ser. O medo antigo tremelicou dentro dela, a resposta condicionada à raiva dele. Mas dessa vez era diferente. Dessa vez, ela não estava sozinha. Lennox marchou em direção a eles, o movimento rígido de fúria. O charme ensaiado que ele usava como segunda pele tinha desaparecido, deixando para trás o direito bruto e feio que Cresa conhecia tão bem. Ele ignorou Dominique completamente, os olhos trancados nela, ardendo com raiva possessiva que fez a pele dela arrepiar. Cresa, precisamos conversar, ele disse, a voz um rosnado baixo e comandante. Ele não perguntou. Ordenou. Era o mesmo tom que ele usou 1000 vezes para acabar uma discussão, para convocá-la, para colocá-la no lugar. Antes que Cresa pudesse formar uma resposta, Dominique deu um passo ligeiramente à frente, um movimento sutil mas inconfundível que o colocou entre ela e Lennox. Não acredito que a senhorita Pierce tenha algo a dizer para você, Sr. Caldwell. O maxilar do Lennox endureceu. Ele finalmente reconheceu o outro homem, os olhos estreitando com desprezo. Isso é um assunto particular. É entre mim e a Cresa. Você não tem ideia de qual é a nossa história. Pelo contrário, Dominique respondeu, a voz perigosamente suave. Tenho uma ideia excelente da sua história. E pelo que posso deduzir, é uma história que a senhorita Pierce está corretamente deixando para trás. A rejeição flagrante enviou uma onda de vermelho escuro subindo pelo pescoço do Lennox. Ele era um homem acostumado a ser a pessoa mais importante em qualquer sala. Ser tão completa e calmamente castrado por Dominique Chevalier era uma emasculação pública que ele não conseguia suportar. Ele virou o veneno de volta para Cresa, a voz pingando falsa intimidade. Cresa, não seja tola. Ele sibilou, tentando puxá-la. Você não vê o que é isso. Ele está te usando. Homens como ele, eles colecionam coisas bonitas. Ele acabou de comprar um brinquedo novo para ele. Você restaurou a pintura dele. Agora você é a sensação do momento. Não jogue fora o que tivemos por isso. Eu te descobri. Tudo que você aprendeu sobre esse mundo, aprendeu comigo. Era uma tentativa desesperada e patética de reclamar propriedade da narrativa dela, de se posicionar como criador dela. A audácia depois de anos menosprezando a paixão dela era espantosa. Cresa sentiu uma raiva fria e clara subir dentro dela, silenciando os últimos vestígios do medo. Você não me descobriu, Lennox, ela disse, a voz soando com uma clareza que surpreendeu até ela mesma. Você tentou me enterrar. A verdade das palavras dela pairou no ar entre eles, afiada e inegável. O rosto do Lennox contorceu numa mistura de raiva e desespero. Ele estava perdendo o controle, perdendo a audiência, perdendo o último traço de poder que tinha sobre ela. Ele estendeu a mão, agarrando o braço dela. Cresa, pare com essa bobagem. Ele nunca terminou a frase. Num movimento suave e deliberado, Dominique se moveu. Não empurrou Lennox. Não levantou a voz. Simplesmente se virou para Cresa, os intensos olhos cinzentos procurando os dela. Viu o lampejo de medo antigo que ela tentava combater. Viu a nova força guerreando com anos de condicionamento. E naquele momento, tomou uma decisão. Ele segurou o rosto dela nas mãos, o toque surpreendentemente gentil. A gala barulhenta pareceu desaparecer num zumbido distante. O mundo se estreitou para o espaço entre eles. Você é uma obra-prima, Cresa Pierce, ele sussurrou, a voz só para ela. Nunca deixe ninguém convencer você do contrário. E então ele a beijou. Não foi um beijo de paixão romântica ardente. Foi algo muito mais profundo. Foi um beijo de respeito, de proteção, de apoio inabalável. Foi uma declaração pública silenciosa. Dizia, ela está comigo. Ela é valorizada. Ela está fora de alcance. Era um escudo e uma coroação num só. Para Cresa, foi um momento de quietude absoluta. O calor dos lábios dele era uma realidade ancorada surpreendente.
Era a antítese do afeto frio e transacional do Lennox. Era um beijo que dava ao invés de tomar. Do outro lado deles, Lennox congelou. Foi uma falha total do sistema. O corpo ficou rígido. A mão que estava alcançando Cresa caiu pro lado como se tivesse sido decepada. A boca pendurou ligeiramente aberta. Os olhos, arregalados de descrença, travados na visão de Dominique Chevalier, o homem mais poderoso da sala, beijando a ex-esposa que ele tinha acabado de tentar humilhar. O mundo ao redor do Lennox não apenas parou. Despedaçou. Cada cálculo que ele já tinha feito sobre a vida, o status e a ex-esposa foi tornado espetacular e catastroficamente errado. A narrativa que ele controlou tão cuidadosamente tinha sido sequestrada e reescrita num único gesto silencioso. Ele não era o homem poderoso piedosamente lamentando a ex-patética. Era o tolo. O tolo cego colossal que tinha jogado fora um tesouro que agora estava sendo reivindicado por um rei. O flash da câmera de um fotógrafo do outro lado da sala quebrou o feitiço. O estalo de luz iluminou o rosto do Lennox, capturando a expressão de choque puro e não adulterado para a posteridade. O sangue drenou do rosto, substituído por um cinza pálido doentio. Ele olhou de Cresa para Dominique e de volta, a mente freneticamente tentando processar a nova realidade. Não era mais o personagem principal nessa história. Era uma nota de rodapé. O beijo terminou. Dominique não a soltou imediatamente, mantendo as mãos nos braços dela como para estabilizá-la. Ele olhou para baixo, uma pergunta nos olhos. Cresa deu o menor dos acenos, um obrigado silencioso. Quando ela finalmente olhou de volta pro ex-marido, não sentiu nada. Nem triunfo, nem pena, nem raiva. Ele era apenas um homem, pequeno e insignificante, congelado nos destroços da própria arrogância. A prisão que ele teve sobre ela por mais de uma década estava bem e verdadeiramente quebrada. As consequências do beijo não foram uma explosão barulhenta, mas uma mudança sísmica que alterou a paisagem social da sala num único momento silencioso. O suspiro coletivo tinha sido substituído por um zumbido elétrico frenético de sussurros. Telefones previamente escondidos agora eram segurados em ângulos discretos, capturando o tablial. Dominique, protetor e resoluto ao lado de Cresa. Cresa, atordoada mas firme. E Lennox, uma estátua esculpida de raiva e descrença. Ele era o epicentro da onda de choque. E a multidão, como animais sentindo a fraqueza de um predador, começou a se afastar dele. Alianças construídas sobre anos de apertos de mãos psicofantes e tapas nas costas barulhentas evaporaram em segundos. Britney, que tinha acabado de voltar pro lado dele, viu tudo. O rosto, uma máscara cuidadosamente construída de beleza juvenil, desmoronou. Ela olhou pro Lennox não com amor ou preocupação, mas com o horror frio de uma acionista vendo o portfólio virar cinzas. Lennox, ela sibilou, a voz um sussurro venenoso feito só para ele. Faça alguma coisa. Todo mundo está olhando. Mas Lennox não conseguia se mover. Estava preso na luz gritante da própria demolição pública. A mente, normalmente tão rápida com um comentário cortante ou zombaria desdenhosa, era uma lousa em branco de fúria branca e quente. Tinha sido superado num jogo que nem sabia que estava jogando. O primeiro flash de uma câmera profissional de uma colunista social perto da entrada quebrou a paralisia dele. Era um som predatório, o clique do obturador como um abutre estalando o bico. Aquele foi o sinal. A noite deles tinha acabado. O reinado tinha acabado. Estamos indo embora, ele rosnou finalmente, olhando para Britney. Agarrou o cotovelo dela, o aperto longe da pegada gentil e possessiva que normalmente exibia. Era raivoso e machucador. Ele não deu outra olhada para Cresa. Olhar para ela de novo seria reconhecer a escala catastrófica completa do erro de julgamento, e o ego dele não conseguia suportar isso. Ele abriu caminho pela multidão, arrastando uma Britney tropeçante atrás dele. A saída deles não foi a partida grandiosa e majestosa de um casal poderoso, mas a retirada apressada e vergonhosa dos totalmente derrotados. Cresa os observou ir, mas sentiu uma calma estranha e desconectada. A tempestade de drama parecia estar acontecendo atrás de um grosso painel de vidro. A mão do Dominique na parte baixa das costas dela era uma presença quente ancorada, uma âncora nas correntes giratórias de fofoca. Vamos pegar um ar, ele disse, a voz um murmúrio baixo contra a conversa crescente. Ele habilmente a guiou para longe do centro da sala, o corpo agindo como um escudo sutil contra os olhares curiosos e dedos apontando. O caminho que ele escolheu não foi em direção à saída principal, mas através de uma porta lateral que ela não tinha notado, que levava a um longo e silencioso corredor de galeria. O barulho da gala desvaneceu atrás deles, substituído pelo silêncio reverente do museu à noite.
Eles caminharam passando retratos adormecidos e esculturas sombreadas, o único som o toque suave dos saltos dela no piso de mármore polido. Finalmente, ele empurrou um conjunto de portas de vidro pesadas, e eles saíram num terraço privado. O ar fresco da noite foi uma bênção, lavando sobre Cresa e limpando os últimos traços persistentes da atmosfera enjoativa do salão. Abaixo deles, a cidade se espalhava, uma tapeçaria de tirar o fôlego de luzes cintilantes e ruas escuras serpenteantes. Era a mesma vista que ela tinha visto da cobertura do Lennox por anos, mas daqui parecia diferente. Não era um reino a ser conquistado. Era um mundo de possibilidade infinita. Você está bem? Dominique perguntou de novo, a voz gentil enquanto vinha ficar ao lado dela no balcão de pedra. Cresa respirou fundo e estremeceu e soltou devagar. Estou, ela disse, as palavras sentindo mais verdadeiras e profundas do que ela poderia ter imaginado. Mais que bem. Me sinto tranquila. Ela se virou para ele, a expressão uma mistura de gratidão e admiração. Obrigada por tudo isso. Você não precisava fazer nada disso. Não há necessidade de me agradecer por reconhecer a verdade, ele disse, o olhar fixo no horizonte distante. Passei a vida em salas como aquela, Cresa. São selvas de ego e insegurança onde as pessoas lutam por dominância. Homens como seu ex-marido constroem o senso de si diminuindo outros. Meramente segurei um espelho para a situação. Ele se virou para ela, um lampejo de algo severo e protetor nos olhos. E tenho muito pouca tolerância para valentões. Ficaram em silêncio confortável por um tempo, o zumbido da cidade uma trilha sonora calmante. Sabe, Cresa divertiu a voz, suave e pensativa. A parte mais irritante é que ele provavelmente vai se convencer que eu fiz tudo isso por ele. Por vingança. Para deixá-lo com ciúmes. Vai fazer parte da história dele, com ele como um herói trágico. A expressão do Dominique era ilegível. Importa o que ele pensa. A pergunta, tão simples e direta, a atingiu com a força de uma revelação. Por anos, a opinião do Lennox tinha sido o sol que o mundo inteiro dela orbitava. A aprovação dele era calor na vida dela. A desaprovação era um inverno congelante e desolado. O pensamento do julgamento dele ditou as roupas, os amigos, as ambições, o próprio senso de si. E agora ela pensou no rosto enfurecido e humilhado do Lennox enquanto fugia da festa. Não sentiu triunfo, não sentiu pena, nem um lampejo persistente de raiva. Sentiu nada. Ele era apenas um homem, um fantasma de um passado que ela não habitava mais. A opinião dele agora era tão relevante quanto uma estrela distante morrendo cuja luz levou anos para viajar até ela, só para chegar depois que ela já tinha se virado para enfrentar um novo sol. Não, ela disse, um sorriso lento e genuíno se espalhando pelo rosto. Não importa nem um pouco. Eu te contratei, Cresa, Dominique disse, a voz puxando-a de volta para o presente, porque sua análise preliminar da pintura foi a mais perspicaz que eu já tinha lido. Você escreveu sobre o uso de subpintura do artista para transmitir uma tristeza que era feita para ser sentida ao invés de vista. Nenhum outro especialista notou isso. Foi então que soube que você era a escolhida. Sua história pessoal era irrelevante para minha decisão, mas me fez determinado a garantir que sua reemergência nesse mundo fosse nos seus próprios termos. Tudo essa noite foi simplesmente uma questão de garantir que seu trabalho, e por extensão você, recebesse o respeito que comanda. Ele estava meticulosamente desconstruindo a noite para ela, garantindo que ela entendesse que isso não era um resgate de conto de fadas. O talento dela foi a causa. A admiração dele foi o efeito. Ele não tinha descido para salvar uma donzela. Tinha investido numa mestra e agora estava protegendo o investimento. Era um gesto de respeito profissional e pessoal profundo, mais valioso que qualquer ato cavalheiresco. Conforme a hora ficava tarde, eles caminharam de volta pelo museu silencioso. Quando ele organizou para o motorista pessoal levá-la para casa, ele mesmo a caminhou até o carro. Enquanto o motorista uniformizado segurou a porta aberta, Dominique pegou a mão dela, o polegar gentilmente escovando sobre os nós dos dedos. Há uma pequena galeria particular em Sorro que estou pensando em adquirir, ele disse, o tom casual, mas os olhos intensos e sérios. Foi mal administrada por anos, cheia de obras derivativas e da moda. Não tem alma. Quero mudar isso. Precisa de uma nova curadora. Alguém com olhar impecável e compreensão da alma da obra de arte. Alguém que possa encontrar as obras-primas escondidas que o resto do mundo ignorou. Não era apenas uma oferta de emprego. Era uma declaração de missão. Era uma nova tela. Ele estava oferecendo um espaço para ela usar o dom único, não apenas para restaurar obras antigas, mas para descobrir novas. Para construir algo.
Cresa olhou para esse homem poderoso e inteligente, então pensou no apartamento pequeno, no estúdio silencioso e na vida que tinha meticulosamente reconstruído para si mesma, pedaço por pedaço minúsculo. Essa oferta era uma porta para um mundo que ela só tinha sonhado. Mas dessa vez não estaria entrando como acompanhante e acessório. Estaria entrando pela porta da frente com o próprio nome, Cresa Pierce, no papel timbrado, celebrada pelo trabalho das próprias mãos e pela visão da própria mente. Um sorriso radiante e genuíno iluminou o rosto dela. Um sorriso que veio de um lugar de paz profunda e duramente conquistada. Acho, ela disse, a voz cheia de esperança e empolgação que não tinha sentido em anos, que eu estaria muito interessada em ouvir mais. Enquanto o carro elegante se afastava do grande museu, Cresa olhou pela janela. As luzes da cidade borraram em faixas de ouro e prata. Não estava deixando um campo de batalha para trás. Estava deixando para trás um monumento à vida passada, um passado que agora finalmente tinha deixado descansar completamente. A estrada à frente era desconhecida, uma tela não pintada esperando pela primeira pincelada. Mas pela primeira vez em muito, muito tempo, ela estava segurando o pincel. Olha só, a história da Cresa não é apenas sobre uma mulher encontrando um homem novo. É sobre uma mulher se encontrando de novo. É um lembrete poderoso de que nosso valor não é definido por com quem estamos, mas por quem somos. Ela entrou naquela gala como um fantasma do passado de outra pessoa, mas saiu como arquiteta do próprio futuro. A vitória dela não estava na humilhação do Lennox, mas no próprio valor silencioso e inabalável. Um valor que finalmente foi reconhecido por alguém que conseguia ver a obra-prima debaixo da sujeira. Essa história prova que as maiores reviravoltas não são barulhentas e vingaturas. São construídas pincelada por pincelada na dedicação silenciosa às próprias paixões e à própria verdade. E você? O que achou da transformação incrível da Cresa? Já teve um momento em que percebeu a própria força depois de ser subestimado? Deixa aqui nos comentários. A gente quer saber. Se a história de resiliência e empoderamento dela te inspirou, aperta esse botão de curtir. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso. E não esquece de se inscrever no canal para mais histórias inesquecíveis de triunfo. Seu apoio ajuda a gente a continuar trazendo essas narrativas poderosas para a luz. Valeu por assistir. E lembra, você também é uma obra-prima. Nunca deixa ninguém te convencer do contrário.